Olá, continuamos com a série Educação Novos Rumos, com a presença de especialistas no assunto, professores e estudantes. Conversamos sobre o ensino médio no Brasil e debatemos os principais desafios. O tema de hoje é o financiamento do ensino e a escola de tempo integral. No tempo de um Brasil em preto e branco, nasceu a Vila Anastácio, na zona oeste de São Paulo, fundada por trabalhadores das estradas de ferro. Com o correr das décadas, o bairro se transformou, mas o passado ainda vive nos trilhos e nas paredes desta escola. Aqui, os alunos do ensino médio permanecem o dia todo. A gente tem várias matérias diversificadas que ajudam a gente a entender melhor as matérias tradicionais. Aqui a gente fica mais focado. Tem 9 aulas por dia das disciplinas que fazem parte da Base Nacional Curricular e também traçam projetos de vida. Eles têm aula nos 2 primeiros anos, no 3º ano já não tem mais aulas, mas tem um acompanhamento ainda. E esse projeto é escrito a lápis. Então eles vão mudando de acordo com a formação que eles estão tendo. Fazem arte. Desenvolve a criatividade, o olhar artístico. O Plano Nacional da Educação prevê que 25% dos estudantes de todos os ciclos da educação básica estejam na escola em período integral até 2024. Hoje, no ensino médio, são apenas 5%. Em Minas Gerais, Roraima e Acre, o ensino médio de tempo integral praticamente não existe. Para tentar mudar esse quadro, o governo federal promete pagar R$ 2.000 por ano aos estados para cada vaga criada no ensino integral. Escolas em tempo integral efetivamente implicam num custo mais alto. O que cada estado vai ter que planejar é como vai se dar este processo de implantação progressiva. O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação é a favor da ampliação do número de escolas com ensino médio integral, mas faz um alerta. Como o valor do Fundeb é um fundo único por estado, que envolve estados e municípios, se você tem mais gente para dividir e mais fatores de ponderação para dividir também, acaba que os estados receberão um pouco mais de recursos e esses recursos irão diminuir nas redes municipais de ensino. Para debater o ensino médio no Brasil, recebemos Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, a educadora Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho do SEMPEC, a consultora em Educação Marisa Abreu e Cláudio de Moura Castro, PhD em Economia e pesquisador em Educação. Vamos abrir então o programa de hoje, falamos justamente do financiamento no ensino. Uma das metas do Plano Nacional de Educação, a meta 20, prevê destinar 10% do nosso PIB à educação até 2024. Para chegar lá, será preciso investir 225 bilhões de reais a mais. Em termos, então, de investimento em educação, a verba destinada hoje é o suficiente? Ela é particularmente mal usada. E o ensino médio é um exemplo muito claro. Quer dizer, triplicou o gasto por aluno, a matrícula decresceu e a qualidade deu uma ligeira decrescida. Então, o que mostra que dinheiro não resolve. Dinheiro sem inteligência na maneira de gastar não resolve. Nós temos alguma coisa da ordem de... Algumas pesquisas mostram que 20% dos gastos da educação são gastos em sala de aula. O resto é lá em cima, sabe-se lá onde. Agora, o montante destinado é o suficiente, então? Essa não é a questão, Depende como a gente vai usar. Quer dizer, hoje está sendo muito mal usado. Se fosse melhor usado esse recurso, nós teríamos resultados muito mais expressivos. Eu acho que eu tenho falado assim, que nós temos que ter mais gestão, e aí concordando com o Cláudio, que é muito importante nós conseguirmos ter uma maior eficácia nos nossos resultados e uma maior eficácia no uso desse recurso, né, para alcançar os melhores resultados, mas eu acho que nós temos que ter mais recursos também. Quer dizer, eu acho que nós temos mais gestão e mais recursos, porque o nosso custo aluno ainda é muito baixo, o nosso custo aluno ano da escola pública é muitas vezes o mesmo montante do que é numa mensalidade de uma escola privada, né? Então eu acho que nós temos que pensar em mais recursos e mais gestão. Mais recursos, o que significa isso? Isso significa
principalmente, eu vou bater de novo na minha tecla, que é a questão de formação de professores. Formação de professores inicial, mas formação de professores em serviço, a capacitação de professores. Nós vemos muitas vezes que as redes, principalmente no ensino médio, elas têm um modelo de diversificação da rede, fala de currículo, fala de monitoramento, de avaliação, mas muito pouco de formação de professores. Está na política da rede, mas a perna que acaba não vingando, porque exige mais recursos, é a questão da formação de professores. Então, eu acho que não só a formação de professores, e vou acrescentar, se nós pensarmos o conjunto das escolas brasileiras, nós temos questões graves de infraestrutura ainda. Bibliotecas, laboratórios, quadras, sem falar internet. Então, assim, mais recursos é fundamental, no meu entendimento, mas sem gestão não vamos resolver. Eu acho que, em resumo, que eu acho que é algo que todo mundo concorda, que é o seguinte: existe uma falsa dicotomia entre gestão e financiamento. Não existe financiamento sem gestão, existe gestão sem financiamento. As duas coisas não vão funcionar sozinhas. Agora, de fato, do jeito que a gente está fazendo hoje, a forma como a gente tem alocado os recursos hoje, tendo uma porcentagem minúscula de alunos em tempo integral, tendo as escolas com uma infraestrutura totalmente inadequada. A gente ainda não conseguiu, nessa virada de século XX para o século XXI, garantir que todas as escolas tenham, por exemplo, esgoto, que tenham água limpa, corrente. Quer dizer, a gente ainda está num sistema... Está voltando ao básico do básico, que a gente sem falar gasta do ensino ainda, em educação, a gente está gastando muito mal, não tem a menor dúvida em relação a isso. Mas o Brasil também, a gente também tem que lembrar o seguinte: foram séculos de descaso com a educação, séculos acumulando defasagem, séculos acumulando, a gente chegar agora ao ponto que a gente tem quase 3 milhões de crianças e jovens fora da escola. Mas tem que ter escola para essas crianças todas. Como que a gente vai alocar e tudo mais? Isso é gestão, isso é implementação, isso é desenho de política pública. A gente tem que juntar as duas coisas. Acho que o Brasil ele chegou a esse ponto, a gente não consegue escapar das crises, a gente tem problemas em várias áreas, saúde, violência, crescimento econômico, distribuição de renda, porque a gente não fez essa lição de casa lá atrás. Então, assim, enquanto a gente não colocar a educação como pilar central do nosso projeto de nação, nosso projeto de desenvolvimento, a gente não vai também nem conseguir juntar esses dois polos, financiamento e gestão. Mas tem que ter uma escolha corajosa de investir mais, mas investir muito melhor do que a gente tem investido até então. Marisa. Olha, eu acho que a gente precisa primeiro mostrar que a gente está usando melhor o dinheiro que a gente tem. A gente não consegue nem convencer a sociedade que tem que destinar mais recursos para a educação se a gente continuar botando dinheiro pelo ralo, que é isso que aconteceu nos últimos anos. Aumentou o gasto por aluno e a qualidade não melhorou, certo? Eu sempre uso a imagem, botar água em tonel que tem um furinho embaixo, a água vai embora, não adianta. Então, nós temos que mostrar para a sociedade como é que nós vamos usar melhor o dinheiro que a gente tem para convencê-la a colocar mais recursos nas políticas educacionais em geral. E eu só queria fazer um comentário. Hoje a gente está com 6% do PIB para a educação. Claro que esse dado é um dado, depende do PIB per capita, depende do percentual da população em idade escolar, depende de uma série de fatores. Ele, isolado, ele não quer dizer muita coisa, né? Mas quando o Congresso Nacional, a sociedade brasileira defendeu isso, e o Congresso Nacional votou o Plano Nacional e a Presidência da República sancionou, isso foi primeiro semestre de 2014. Ninguém sabia o tamanho das dificuldades econômicas que o Brasil ia viver a partir de então. E planejamento é isso, né? A gente planeja para executar em determinadas condições. Se as condições mudaram, o planejamento tem que mudar. Senão nós vamos ficar todo mundo nos açoitando dizendo que não cumprimos. Mas as condições de cumprimento mudaram. Sim. Eu acho que tem só chamar aqui a Laís Duarte, que está circulando na nossa plateia. Tem estudantes, professores. Vamos abrir o microfone deles, Laís. Olha só, Andrés, esse aqui é o Marcelo, estudante de pedagogia. Quer dizer, ele ainda é estudante, vai ser professor e tem uma pergunta para a gente. Fala, Marcelo. Falou-se muito da reaplicação de recursos e da falta de profissionalização dos professores. Como é que a PEC do congelamento influencia diretamente na educação com essa questão de colocar escolas em períodos integrais? Bom, eu vou responder a tua pergunta. Eu só queria colocar uma coisa anterior, que é quando a Marisa e a Priscila estão falando, assim, nós não temos ainda um sistema nacional de educação. Então, isso também faz com que, muitas vezes, esse recurso
seja repetido. Nós temos um desperdício de recursos também, não é só por isso, mas também porque nós não temos esse Sistema Nacional de Educação com clareza das diferentes funções entre as diferentes instâncias, Estado, federal, estadual e municipal, né? Então, eu acho que nós temos que pensar nessas questões, como a Priscila falou, que é o que a sociedade vai priorizar realmente a educação, né? Então, se nós temos que mostrar para a sociedade que a gente é capaz disso, nós temos que olhar para a PEC, né? E pensar, bom, claro, nós vivemos uma crise, nós temos que fazer um ajuste fiscal, mas no meu entendimento, esse ajuste não pode ser só com o olhar do econômico, né? O ajuste econômico, unicamente, ele não dá conta da sociedade brasileira, dos anseios e das demandas da sociedade brasileira. Então, a questão, a sociedade brasileira realmente acha que educação e saúde são prioritários? Então, como é que nós vamos fazer isso dentro de uma situação de crise? Então, obviamente, não vai ter recursos para todos, mas que esse olhar não pode ser apenas do corte fiscal, mas assim, como que nós vamos poder ter mais recursos diante de uma crise e que não tenha um olhar econômico e fiscal unicamente. Eu queria dar um exemplo em relação a isso, desculpa, Cláudia, mas só para... Porque eu acho que a gente enfim, governar é fazer escolhas. E aí acho que é dentro dessa linha do que a Maneca está colocando, né? Então a gente vai ter que fazer algumas escolhas. O Brasil fez algumas escolhas equivocadas no passado. A gente tem que, acho que cabe à nossa geração, a essa nossa geração, fazer as escolhas corretas e corrigir esse rumo. A cada ano a mais de escolaridade é 12% a mais de renda ao longo de toda a vida. A cada 3 anos a mais de escolaridade é 1% a mais no PIB também. Quer dizer, a gente começa, uma mãe escolarizada, uma mãe que é alfabetizada, ela tem metade de chance de ter um filho com mortalidade antes dos 5 anos. Quer dizer, a gente pode ficar aqui falando, 1% a mais de aluno no ensino médio, 2% de queda na taxa de homicídios. Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Onde que a gente vai cortar e onde a gente vai colocar mais recursos? Com responsabilidade, com boa gestão, fazendo as boas escolhas. Mas eu acho que é esse plano de país que a gente precisa agora começar a conversar melhor. Quando a gente pega as duas áreas sociais mais importantes, digamos, saúde e educação, saúde deu azar, educação deu sorte. Porque os gastos de saúde, nos últimos vários anos, foram deprimidos. Então, quando você congela no nível que estão, a saúde levou a pior. Mas a educação teve um pico de gastos e esse congelamento se dá com um nível muito elevado de gastos e muita gordura no sistema. Ou seja, com um pouquinho de juízo e muita coragem, a gente não precisa ter nenhum tipo de sacrifício na qualidade da educação. Mas precisa ter muita coragem política para cortar onde pode ser cortado. No MEC, por exemplo, os novos dirigentes do MEC ficaram admirados com a quantidade de coisas que eles não viam nenhuma serventia prática, que aparentemente não iam ter nenhuma contribuição. E é muito dinheiro, quer dizer. Então, desse ponto de vista, a educação teve sorte. Porque como houve um aumento de gastos, congelou no alto. Agora, por falar essa forma de destinar verbas, né? Nós sabemos aí que a medida provisória prevê um aporte financeiro às redes estaduais com foco no ensino médio. Como é que fica, então, a questão dos municípios e o foco no ensino fundamental? Falta olhar para eles também? Olha, dentro dessas possíveis mudanças, Marisa? Posso começar? Primeiro, eu queria pegar o gancho do Cláudio e, em resposta ao professor, futuro professor, né? É claro que eu acho que cabe a nós sermos atentos para que a despesa com a educação se mantenha no nível necessário para a sociedade brasileira. Agora, a gente tem muito dinheiro posto fora. A gente está acompanhando, por exemplo, a evasão dos alunos do ProUni, do FIES, quem conclui, quem não conclui, o que aconteceu com a empregabilidade dos alunos do Pronatec, entenderam? Esse tipo de avaliação dos resultados do recurso público para saber direcionar melhor para onde efetivamente tem impacto na vida de cada brasileiro e na sociedade brasileira, é o que a gente precisa fazer, né? Agora, pegando também o gancho da NECA, nós temos um problema central de federalismo no Brasil. Por exemplo, essa questão que a medida provisória traz, é um aporte de recursos de R$ 2.000 por aluno
da escola de tempo integral, que se todos entrarem, não vão entrar. Por exemplo, eu já vi que Santa Catarina inscreveu 17 escolas e ela tinha direito a 30. Se todos entrassem, era mais 3, poucos por cento da matrícula do ensino médio. Aí o governo federal faz esse aporte de recursos durante um período, no máximo 4 anos, depois se retira, a conta fica para os estados. Todos nós estamos vendo a situação dos estados no Brasil, só vou lembrar do Rio de Janeiro, mas o meu, Rio Grande do Sul, também está difícil, né? E como é que expande? Hoje tem 5%, vai aumentar para mais 3%, como é que expande para o resto dos alunos do ensino fundamental? E a questão que o presidente da Undime me trouxe é central. Os recursos do Fundeb, eles são distribuídos entre a rede estadual e as redes municipais dentro de cada estado brasileiro. O bolo é o mesmo. Toda vez que a gente destina mais para uma matrícula que é de responsabilidade de um dos dois lados, diminui proporcionalmente do outro, né? Então, como é que a gente tem uma visão global da educação básica e, ao mesmo tempo, prioriza os problemas de cada etapa da educação básica brasileira? Esse é o desafio. E como é que a gente assegura que a União não faça isso, né? Entre com dinheiro e depois saia. E acho que nesse tema também da priorização, acho que um tema super importante, que é o da equidade, que a Neca é uma super defensora, que é o seguinte: para quem que a gente vai, então, oferecer primeiro o tempo integral? Eu sou favorável, acho que a Marisa também, a gente aqui conversou aqui um pouquinho antes, assim, antes até do que colocar o tempo integral, era melhor a gente elevar para todo mundo, para 5 horas, para 6 horas, isso seria o melhor dos cenários. Mas se a gente tem políticas específicas de tempo integral para algumas escolas, para alguns alunos, a gente tem que colocar até as últimas consequências a ideia da equidade de você dar mais para quem tem menos. Ter os mesmos direitos, acho que a Marisa falou isso antes, né? A gente não quer os mesmos direitos dando a mesma coisa para todo mundo. A gente tem que dar mais para quem mais precisa. E aí identificar melhor, e nesse ponto a gente precisa sofisticar melhor a nossa implementação de política para dizer o seguinte: olha, esse aqui é um desenho para esse grupo de alunos, para esse grupo de escolas. A gente precisa de um outro desenho para um outro grupo de escolas, um outro grupo de alunos. E no tema do tempo integral, quem mais precisa de tempo integral, ficar mais tempo na escola, poder ter mais tempo para poder desenvolver competências, compensar a pobreza, a falta de repertório que tem fora da escola, nas famílias, na comunidade, é o aluno mais pobre. Nós vamos voltar nesse assunto justamente da escola de tempo integral daqui a pouquinho. Nós voltamos já. Estamos de volta com a série Educação Novos Rumos. Hoje debatemos o financiamento do ensino e a escola de tempo integral. Com a gente, Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho do SEMPEC, a consultora em educação Marisa Abreu e Cláudio de Moura Castro, PhD em economia e pesquisador em educação. Sei que vocês estão loucos para falar sobre a escola de tempo integral, vamos a ela então. Só lembrando aqui as pessoas que a proposta de reforma do ensino médio, uma delas é o aumento da carga horária, então de 800 horas por ano para 1.400 horas. Ou seja, de 4 horas por dia para 7 horas. Ensino integral é sinônimo de melhoria na qualidade de ensino. Como garantir que as coisas caminhem junto? Bom, eu acho que vamos por parte. No SEMPEC nós realizamos uma pesquisa de grande profundidade em 4 estados brasileiros e outros dados, compondo os dados de censo e todos os IDEBs que a gente tem. Realmente existe uma forte correlação entre uma educação integral, um ensino de tempo integral e melhores resultados do IDEB. Isso é um fato. Mas eu acho que nós temos que pensar o contexto e a conjuntura brasileira atual. Um dado importante também dessa pesquisa é que nós vimos uma forte correlação entre ensino de tempo integral e um maior nível socioeconômico dos seus alunos. Ou seja, existe uma seleção natural, entre aspas, dos alunos que vão para o ensino
integral, porque eles não precisam trabalhar, porque os pais estão mais atentos à educação, porque já tem um maior repertório cultural e uma série de questões que levam que esse aluno já esteja. A escola acaba exigindo e, de alguma forma, aquele aluno que não se adapta ao ensino integral, às condições e a um ensino, melhores resultados na aprendizagem, a escola acaba, de alguma forma, expulsando esses alunos naturalmente. Então, existe sim uma forte correlação de melhor nível socioeconômico com a educação integral. Agora, se nós vamos pensar hoje, então, numa situação de crise, numa situação de corte de recursos, eu absolutamente não concordo com que uma medida provisória que tenha unicamente os recursos que estão alocados até agora, isso mudar, mas até o momento, sejam destinados à educação integral, à escola de tempo integral. Por quê? Porque é uma escala muito pequena. Nós vamos estar privilegiando, mas parece nas contas que se fazem entre 200 e 300 mil alunos, num universo de 5 milhões de alunos. Eu queria pegar esse ponto aqui, esse gancho da Maria Alice, Cláudia, para saber a sua opinião sobre... Ela falou dessa questão aí que quem vai para a escola integral, então os alunos que não vão para a escola integral que precisam trabalhar, estudar, e eles já ficam fora dessa opção. Como não aumentar mais ainda a desigualdade nesse sentido? Vamos começar do fato de que a reforma do ensino médio e o tempo integral é um casamento de conveniência. Ajuntaram duas coisas que estavam sambando por ali e empacotaram junto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter um e não ter outro e vice-versa. Bom, uma diferença importante é a escola integral, onde todo mundo é tempo integral, e o que significa que você muda a disposição do tempo, muda a hora de estudar, muda o tanto que você estuda cada coisa, e aquela escola integral meia boca, em que tem 3 salas sobrando, aí você bota uns tantos alunos de tarde. Essa escola, ela não muda o currículo do resto, ela simplesmente arruma uma coisinha qualquer para os meninos fazerem no restante do tempo. Essa escola não melhora o desempenho. Ela pode ter um papel importante de tirar os meninos da rua se ela está estrategicamente localizado num bairro pobre e, por exemplo, na década de 90, Minas teve o projeto Curumim, que era a tarde dos meninos na escola ou em outro lugar qualquer, mas pinçados aqueles que tinham mais probabilidade de aprontar. Tem sentido. Isso não é educação. Isso é uma política social inteligente. Para que a escola de tempo integral funcione, é preciso que essas 6, 7, 8 horas sejam repensadas com as ênfases que a gente acha que deva dar. Senão, não vai acontecer muita coisa. Agora, eu concordo plenamente com a Neca. E pegando um ganchinho da Priscila, 1 hora a mais para todo mundo faria infinitamente mais sentido do que o tempo integral para 5, 10% dos alunos. Muito mais, muito mais. Marisa. Puxa, isso tem duas questões. Uma é duração da jornada e currículo. Né? Não adianta aumentar a duração da jornada e manter o mesmo currículo acrescentando 2 ou 3... Então, nesse sentido, o que a escola de tempo integral deve oferecer? Ela tem que reorganizar o currículo. Algumas experiências que eles fizeram referência. Tem que permitir o aprofundamento, como diz o Cláudio, e não manter a aula tradicional num turno e acrescentar 2 ou 3 coisas sem articulação com o currículo do outro turno. Então, a primeira questão é essa. Segunda questão é a seguinte: a meta do Plano Nacional de Educação, a qual tu fizesse referência, é na educação básica pública. Não é a escolha da priorização do ensino médio, é uma opção política feita pelo Ministério da Educação. A meta é, no mínimo, 50% das escolas e 25% dos alunos da educação básica pública. Hoje a gente deve estar em 40% das escolas, 17% dos alunos, se considerar todas as etapas. A única etapa da educação básica que tem mais matrícula em tempo integral do que em tempo parcial é a creche, compreensível, mais 60%, 60 e poucos por cento, né? E o ensino médio é o que tem menos de todas elas. Então, a primeira pergunta é:
por que priorizar o ensino médio? Por que a gente não tem, de repente, em algumas situações, pode ser no fundamental, pode ser ampliar o tempo integral na pré-escola, dando continuidade à creche, que é em tempo integral? Primeira pergunta. Segunda, se é uma política que vai aumentar 3% com dinheiro, no máximo 3% dos alunos, com um dinheiro federal que tem um prazo datado e que não está explicitado critérios de vulnerabilidade social para atendimento. Então, essa é a questão. Olha, existe um problema no federalismo brasileiro que é de falta de segurança dos estados e municípios diante das políticas federais. O governo federal inventa, depois muda o governo, sai e a bomba fica lá. Porque quem é responsável por oferecer ensino fundamental e médio, educação básica como um todo, são os estados e os municípios. Nós precisamos de mais segurança na federação, na relação entre a União, os estados e municípios, na oferta da educação escolar brasileira. E não só estados e municípios, né, Marisa, mas também as famílias. Claro. A gente conversa com as famílias, está todo mundo assim, mas vai ter ano que vem? É bom, vai não é? bom, mas isso vai acontecer mesmo? Se eu colocar meu filho, eu posso ficar tranquilo? Sim. Quer dizer, acho que essa insegurança ela é terrível para a educação, a descontinuidade das políticas públicas é terrível para a educação. Acho que se a gente conseguisse ter um plano mais global, e a gente tem o Plano Nacional de Educação, acho que traça ali grandes metas, mas qual que é a prioridade? O que a gente não abre mão e o que a gente não vai comprometer e que a gente está ali, acho que naquilo que a ANECA falou do Sistema Nacional de Educação, o que a gente pode ter como garantia que o governo federal vai fazer, estados e municípios, família também, sociedade também, no tema da educação profissional, as empresas também, porque todo mundo, né, o governo tem que fazer a sua parte, mas ninguém quer fazer a sua. E a continuidade disso sempre, né? E a continuidade. Nosso tempo acabou, eu agradeço muito a participação de vocês em mais esse programa e nós continuamos amanhã, ainda na série Educação Novos Rumos, e o tema será o Exame Nacional do Ensino Médio e os instrumentos de avaliação. Muito obrigada pela sua companhia, até lá.